parte e última dos nossos estudos sobre sonhos. Espero que durante esse tempo vocês tenham sonhado bastante. Mariana queria nem dormir. Falei, não, vou nem dormir, não. Ah, é? Não queria dormir, não, começou aí. E nós fizemos uma abordagem inicial dentro do aspecto da ciência e agora estamos encerrando dentro do aspecto da filosofia. Eu sei que é muito difícil a gente tirar uma conclusão a respeito dos sonhos e como que ele está inserido dentro desse contexto espiritual e carnal. Mas eu creio que cada um de nós vai ter condições de ter, pelo menos, um processo inicial de como é o sonho, o que ele representa, na verdade, para nós, e como, ou melhor, qual a importância dele para o nosso dia a dia. E aqui nós vamos fazer essa abordagem trabalhando as questões do Livro dos Espíritos e em seguida nós vamos aproveitar o restante dos nossos estudos para trazermos sobre outros autores a respeito do sonho, inclusive de Ramatiz. Ramatiz, que é um espírito indiano muito trabalhado no meio espírita, para que a gente possa também elucidar essas questões dentro do conhecimento e do perfil que ele traz para nós. Na questão 404, Kardec pergunta aos espíritos: que pensar da significação atribuída aos sonhos? Quando adquires a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato, sobretudo se ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? Então ele vem comentando que aquilo que nós vimos no plano astral, no plano espiritual, a visão que nós temos é aquilo mesmo. Isso para que as pessoas não comecem a dar significação a determinados sonhos, como nós comentamos, né? Sonha uma coisa, pensa na outra, diz que é outra coisa, né? Então o que ele vem dizendo é que não, aquilo que nós estamos vivenciando lá no plano astral ou no plano espiritual é realmente aquilo que nós estamos vivenciando, salvo algumas exceções que ele também traz e faz esses comentários. Na questão 405, vem ele indagando aos espíritos: frequentemente se vê em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? Podem cumprir-se para o espírito, se não cumpre para o corpo. Aqui ele já faz a primeira definição. Bem, por quê? Porque nós somos espíritos e somos matérias também. Então nós temos essa dualidade. Em razão dessa dualidade física e espiritual, faz com que a gente, em algum momento, estamos inseridos no plano físico, outro momento no plano espiritual, só que por nós estarmos ainda encarnados, a gente não consegue fazer uma separação totalmente distinta do corpo ou do espírito. Isso faz com que haja esses reflexos. De alguma forma, esses reflexos acontecem em nós. Tanto é assim que
mesmo quando nós trabalhamos a questão da mediunidade, a gente percebe isso com muita nitidez. Por quê? O fato do médium ser o intermediário do espírito na comunicação, ele médium imprime nas comunicações a sua assinatura, a sua forma de ser, né? Então isso não vai invalidar a comunicação, porque o que nós vamos analisar é o teor dessa comunicação, como que é feito, de que forma é feita, né? E assim também ele traz isso para o sonho. Não é pelo fato de nós estarmos sonhando que o que está acontecendo ali não seja real. Frequentemente se vê em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? Complementando a mesma questão. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar aquilo que se vê, a aparência do que se deseja ou do que se teme. Ou seja, como ainda nós estamos no corpo físico, existe ainda uma interação muito grande dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos psiquismos, em cima do comportamento da alma ou do espírito, né? E isso vai fazer com que, em algumas situações, haja esses reflexos. A isso é que realmente se pode chamar de efeito de imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, ligue-se a ela tudo o que se vê. Então, nem tudo que nós sonhamos vai ser reflexo de circunstâncias do plano espiritual. É porque, por exemplo, se você passou o dia preocupado com uma coisa, às vezes você vai ser uma Exatamente. Não significa. Então, se você dorme preocupado com alguma coisa, vai ter um reflexo pode haver um reflexo durante o sonho. Mas também não quer dizer que você também não vai ter sonhos no plano espiritual. Por quê? Nós somos essa dualidade. Nós somos espírito, mas somos também matéria. Em razão disso, essa conjunção vai ser permanente. O problema maior é distinguir uma coisa de outra. E como se faz isso? Né? Essa é a questão. Na 406, quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos que absolutamente não pensam, não é um efeito de pura imaginação. Eu conheço fulano de tal, e eu sonhei essa noite que ele estava praticando um assassinato, ele estava praticando um furto ou outra coisa qualquer, e eu conheço bem essa pessoa. Ele seria incapaz de fazer isso. Jamais ele faria isso. Agora, como que eu sonhei e o vi praticando este ato? Isso é um absurdo, né? Como? Em que absolutamente não penso? Aí os espíritos vêm respondendo: mas espera aí, calma aí. Você está falando que absolutamente ele não pensaria nisso. Em que absolutamente ele não pensa? Ou seja, aquela pessoa que eu conheço. Será que eu consigo ler o pensamento dela? Eu consigo saber quem é essa pessoa? Fazendo as leituras permanentes do pensamento? Então eu não conheço a pessoa. Como sabes? Ninguém. Seus espíritos podem vir visitar o teu, como o teu pode visitar o deles. E nem sempre sabe o que pensa. Isso é lógico, é óbvio.
Então, às vezes, ele cometeu aquele crime no passado. Não, outras vidas, quer dizer. Sim, em alguma situação, ou o próprio indivíduo tem na sua mente pensamento de praticar um crime, mas não consegue fazê-lo. Tá. Não tem coragem de fazê-lo. Mas quando ele está liberto do físico, ele se projeta dessa forma. Né? Não podemos fazer essa afirmação. E o sonho vai ser verdade, porque nós estamos analisando a atuação do espírito no plano astral, no plano espiritual. Além disso, continua respondendo, frequentemente aplicais às pessoas que conheceis, e segundo os vossos desejos, aquilo que se passou ou se passa em outras existências, como você colocou. Né? Aí, gente, a gente começa a perceber como que a análise do sonho é complexo para uma análise e falar, é isto aí. É muito difícil. Né? Isso implica dizer, se nós encontrarmos lá fora alguém que fala, não, eu analiso o sonho, eu faço a descrição perfeita dos sonhos, não acredita. Porque a gente vê, os espíritos nos informam isso, a complexidade que é para fazermos essas análises dos nossos sonhos. Na pergunta 407, é necessário sono completo, eu apagar mesmo, para a emancipação do espírito? Não. Não, porque no meus cochilos eu saía e voltava arrasado. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Basta que comece a entorpecer. Ele falou, nossa, Estou liberto. tá doido? Tô fora. Assim, Sim. Muito mais do que a velocidade da luz. Com certeza. Né? Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Então, qualquer oportunidade que o espírito, que a alma tiver, ele vai sair. tchau. Tchau. Cochilou. Por quê? Cochilou, dançou. Porque isso é a natureza do espírito. O espírito, ele é liberto pela sua própria essência. Ele só está preso na matéria em razão de uma situação. E que situação é essa? Por que o espírito, a alma, ainda está preso na matéria? Para evoluir. Porque o espírito só vai evoluir em função de sucessivas reencarnações. Então, para ele, é uma aprendizagem, mas também é um compromisso evolutivo, sem o qual ele não vai evoluir. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Aí vamos lá. Vamos navegar um pouquinho aqui. Quando nós tomamos alguma cervejinha, alguma bebidinha alcoólica, alguma coisa assim, como que fica o nosso corpo? Olha, gente, Consciência, gente. eu, pelo menos, com 2 copinhos, já deito, já durmo ali. E será que isso pode possibilitar a vazão do espírito? Pode. Sim. Sim. Sonho. Porque o espírito não está nem aí a forma como que isso está acontecendo no corpo. Basta que haja um processo
Ele pega a estrada. Eu tenho uma pergunta, não sei se vai ser Sim. relevante, né? Quando, por exemplo, eu deito numa posição e durmo nessa posição. Não sou de ficar, vou pra lá, vem pra cá, não. Mas aí de madrugada, quando dá vontade de fazer um xixizinho, eu levanto. O espírito volta correndo, né? Sim, sim. Aí volta. Ué, senão ela não levantaria. Ah, morreu de embora. Ó, Senão, Graças a Deus. Nora, graças a Deus que ela Nora, eu não. não gosto de sogra, não. Sogra boa. Eu sou sogra boa. Aí vem comentário de Kardec. Ai, ai. É assim que o cochilar ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sonho. Eu sonhei com isso, etc. Mas por quê? Nas duas situações, o espírito estava lá, no plano espiritual. Nada demais nisso. Né? E não precisamos entrar em sono profundo. Basta. Mas eu estou aqui, eu estou ouvindo, mas eu não lembro o que eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. E por que será? Tá vendo? Por que será? Isso é irritante. Será que eles vão comentar, falar alguma coisa sobre isso? Tomara, né? Então tá, vamos lá, vamos ver. Na 408, parece-nos às vezes ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não tem nenhuma relação com o que se preocupa. Eu estou aqui, tá de boa, e de repente parece que eu estou ouvindo alguma coisa assim. Eu costumo chamar, não tem ninguém. De onde vêm elas? É do espírito. Sim. E até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É uma comunicação, sim. É, às vezes, o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo, mas não consegue. Ele apenas dá um sinalzinho ali. Porque é ele que não tem ainda essa presteza, essa condição de Falando com a gente. Oi? Ele veio falar, o que vai pagar falando com a gente? Por quê? Vamos ver por quê, né? Eu acho que Vamos ver por nós quê. não matamos o ser Quantas- humano, não aguenta tanta informação como isso, não, é doido, vai explodir. Na 409, muitas vezes, num estado que ainda não é o cochilo, quando temos olhos fechados apenas, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? Entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia, se livrar do corpo físico. Ele se transporta e vê, e se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Mas a visão é a mesma. Então, você não precisa estar sonhando para que o espírito possa ter essas informações. Às vezes aqui você está assim, você pensa que você não está lá em outro lugar, mas está. Está olhando, vivenciando e por menores. Mas como você não se sentiu dormindo, você acha que, Tá pensando. engraçado, eu tive lá coisa, mas não. É seu espírito que se transportou para lá. É igual na meditação que às vezes acontece. Sim. Na 410, tem-se às vezes durante o sono ou o cochilo, ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória, deleta tudo. O
engraçado, eu não lembro, não consigo lembrar o que aconteceu. Mas foi agora, questão distante, isso e aquilo. Fica a Por que sensação. será que aconteceu isso? Né? De onde vêm essas ideias? São o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza, nesse momento, de mais amplas faculdades. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. Então, nesse momento, tanto nós podemos receber conselhos, como podemos estar também vivenciando todas essas questões no plano espiritual. Na 410A, de que servem essas ideias ou esses conselhos se a sua recordação se perde e não se pode aproveitar nada? Então, para que serviu? Para nada. Se eu não estou lembrando de nada, né? Essas ideias pertencem, algumas vezes, mais ao mundo espiritual que ao mundo corpóreo. Mas o mais frequente é que, se o corpo as esquece, não se lembra, o espírito as lembra. A ideia volta no momento necessário, como agora uma inspiração do momento, porque ficou registrado no perispírito. É o déjà vu? Sim, também. Sim, sim, sim. Pode ser. Pode ser. Né? Então, a gente vê que nada se perde. Em todas as situações, ainda que a gente, a princípio, pense que aquilo não adiantou de nada, mas de alguma forma está nos auxiliando, nos ajudando nessa composição, nessa formação. Aquele momento deixa a gente nervoso, estressado. É para treinar, para não ficar. Para saber que isso acontece, né? E falar, não, então tudo está bem, já que isso é possível, porque na verdade tudo nos encontra. Instinto nosso, Oi? por exemplo, quando acontece isso, também ajuda nessa questão do instinto nosso, a gente aprende a. É igual você falou, a gente não lembra, mas deixa um resquício que naquele momento que a gente vivenciou isso no mundo espiritual, o instinto vai identificar a intuição. É isso. Sim, com certeza. Intuição, instinto não, é intuição. Sim, porque aí não importa se é intuição, não importa se é uma lembrança, porque na verdade você vai aproveitá-lo depois, né? Isso vai estar registrado no nosso perispírito, e quando nós formos precisar dessas informações, vão estar lá, gravados lá. Na 411, o espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, que nós, né, temos essa diferença pedagógica apenas para nos situarmos. Quando a alma está agregada ao corpo físico, né, em função dessa reencarnação. Quando essa mesma alma desprende do corpo físico, em função da morte, ocorrendo o desencarne, é o espírito, é a alma liberta, que tornou-se espírito, que vai estar no plano espiritual, na erraticidade. É isso? Então vamos lá. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época da sua morte? Muitas vezes. Oi? Aí vai lembrar está perguntando se lembra das outras eu estou aqui encarnado, meu espírito, minha alma evade do meu corpo, e nessa evasão ele consegue visualizar a morte do meu corpo físico. Quando Isso é possível? Muitas vezes
muitas vezes a presente dessa encarnação, às vezes tem dela uma consciência bastante clara. O que lhe dá no estado de vigília, acordado, a sua intuição. É aquilo. O espírito já vivenciou isso. É o caso do Zé Libó. Foi isso que aconteceu com o Zé Libó. Né? No estado de vigília, ele tem intuição, mas essa intuição foi fruto da vivência que ele teve quando o espírito dele se mandou do corpo em alguma situação de sono, de qualquer outra situação dessa. É por isso que algumas pessoas preveem, às vezes, a própria morte com grande Deixa eu te exatidão. contar então. Esse teve um acidente de um rapaz aí, tem um mês mais ou menos, né? Novo, de 26 anos. Aham. A tia dele trabalha com o plano polivalente. E ela falou que ele falava com a mãe dele. Que, eu estou indo, ele já está chegando a minha hora, eu vou morrer de acidente de carro. Inclusive, ele comunicou isso com várias pessoas. Foi, Ele falava aí isso. já conheceu E as ele. pessoas falavam, não, deixa pra lá ver. Ele sabia que ele não. Né? Então são intuições fortes. Mas ele estava na direção ou não? Estava. Na 412, a atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fatigar a este, ou seja, quando a gente está sonhando, a gente acha que é até pesadelo e tudo mais, a gente pode acordar esgotado, cansado. Então a gente percebe que o sono realmente ele tem uma importância e um reflexo muito grande no nosso dia a dia. São situações que fazem com que realmente a gente procure aprender a entender toda essa dinâmica para que a gente possa de alguma forma nos inteirar e não ficarmos pensando besteira ou ouvindo bobagens, né? Que as pessoas adoram falar coisas totalmente sem nexo, sem nenhuma afirmação científica ou filosófica. Sim, porque o espírito está ligado ao corpo, como o balão cativo ao poste. Aqui os espíritos fazem essa simbologia, é como se tivesse amarrado no poste um balão. Ora, da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo físico e pode produzir-lhe fadiga. Então isso aí é uma questão fisiológica normal e psíquica também, eu diria, em função dos sonhos. Então os sonhos, ele tem essa natureza, ele tem essa capacidade de fazer com que haja uma reação no nosso organismo físico e psíquico em função da turbulência que possa ter havido durante o momento do sono ou dos sonhos. E aí nós concluímos o assunto a respeito do sono no livro dos Espíritos. A gente percebe que pela natureza e pelo que representa o sonho, não é muita coisa que nós vimos aqui, né? Mas é o suficiente, é o necessário para que a gente pudesse, a partir daí, buscar novos conhecimentos, ampliar esses conhecimentos, porque tudo isso foi escrito através da codificação em 1857 e havia vastos assuntos, variados assuntos, para serem discutidos e para serem inseridos dentro de uma obra que estava iniciando-se um processo de divulgação doutrinário, científico e filosófico que não comportava estender mais do que isso. Mas, por outro lado,
não encerra e nem esgota o assunto a respeito dos sonhos. E aí, aproveitando como nós sempre fazemos, nós trouxemos aqui comentários de outras obras a respeito do assunto. E aqui nós temos de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, que é também uma obra muito interessante. E Martins Peralva tem várias obras. É um escritor espírita que vale a pena ser estudado. E ele vem dizer o seguinte: no sono espírita, a alma, desprendida do corpo, exerce a atividade real e efetiva. A hora que a alma está no plano espiritual, o que está ocorrendo ali é real. Tanto é real, porque essa matéria nossa aqui é provisória, é secundária, né? Então, quando ele está no plano espiritual, está vivenciando a condição de espírito, ele está na sua condição natural. Então, é uma condição real, né? Facultando meios de encontrarmos com parentes, amigos, instrutores e também com os nossos inimigos, desta e de outras. O sonho premonitório, a posição, isso aqui, gente, quem vem trabalhando isso aí é Leopoldo Balduino. Ele é psiquiatra e ele escreveu A Psiquiatria e a Mediunidade. Aí ele faz um paralelo entre a ciência, entre a psiquiatria e como é visto o sono dentro da psiquiatria e como é visto dentro do campo filosófico da doutrina espírita. E por ele ser médico e psiquiatra, então ele consegue fazer esse paralelo. E aí a conclusão dele, né, em relação ao sonho, ele diz o seguinte: no caso do sonho premonitório, porque evidentemente fica muito difícil para a psiquiatria trabalhar esse contexto, né? Porque eles não conseguem trabalhar isso, não dessa forma, né? Mesmo porque eles não conseguem ter essa explicação. Por que em algumas situações isso acontece? A posição espírita explica esses sonhos, que segue o denominado processo secundário freudiano. Ou seja, ele, como psiquiatra, ele faz uma avaliação do que Freud falava e trabalhava, e agora vai fazer a repaginação para a doutrina espírita, né? Então, a posição espírita explica esses sonhos como sendo fruto da atividade da alma no plano espiritual. Então, ele trabalha isso como sendo uma coisa natural da alma quando ela está livre do corpo físico e encontra-se no seu habitat natural, que é a erraticidade, o plano espiritual. Então, está tranquilo ali, né? Por mais inverossímil que seja essa hipótese, do ponto de vista da lógica formal, aí ele já traz para uma análise para consigo mesmo, enquanto psiquiatra. Por mais difícil que seja nós, médicos, aceitarmos essa posição, mas não tem como a gente não enxergar isso, né? Do ponto de vista da lógica formal, é plenamente coerente com determinados fatos, ainda que raros. Ou seja, ele conclui dizendo que
Dentro da psiquiatria, fica difícil ele elucidar Provar, né, que aquilo... esses casos premonitórios. Mas que a doutrina espírita, ela consegue fazê-lo de uma forma natural. Por isso que é muito importante conciliar os estudos da psiquiatria e da psicologia com a ciência espírita. Porque os resultados vão ser muito mais reais e abundantes do que se nós prendermos somente no aspecto científico. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre Hercílio Mais, médium de Ramatiz. Alguém já teve oportunidade de ler obras do Ramatiz? Vale a pena, tá, gente? Eu trouxe aqui só para que a gente possa, para que vocês possam tomar esse primeiro contato e buscá-lo através da internet. Tem várias obras, vários livros. Né? Quem foi Hercílio Mais? É o médium de Ramatiz. Nasceu em Curitiba em 1913 a 1993. Ele viveu durante 80 anos. Estudou 3 anos de medicina, depois, por questões de saúde, ele teve que se afastar, afastou-se dos estudos, e quando ele retornou, não mais retornou para a área da medicina. Ele preferiu fazer direito e contabilidade, tendo trabalhado como advogado e como contador durante todo o seu tempo conosco aqui. E quando que ele teve o primeiro contato com Ramatiz? Que é um espírito indiano. Aos 30 anos, teve o primeiro contato com Ramatiz, com o qual possuía laços espirituais de remotas eras. Então, ele já havia tido contatos anteriores em outras encarnações, e agora, nessa encarnação de agora, ele veio como médium e fizeram um trabalho em conjunto. Passou a psicografar através da mediunidade intuitiva a série Ramatiz. Foi maçom, Rosa Cruz e teosofista. Hercílio Mais, paralelamente à tarefa de psicografia, foi médium receitista, que antes era permitido. Em parte, né? De rara eficiência. Só que ele tinha uma particularidade. Através da radiestesia, aqui nós tínhamos também um indivíduo que fazia isso muito bem, que era o Zambolim, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer. Que era perito em atendia com o receituário homeopático gratuito centenas de enfermos por semana em um pequeno centro espírita de Curitiba. Só aceitava, via de regra, pacientes desenganados da medicina tradicional. Os mais necessitados saíam com a própria medicação fornecida por ele. Eu fiz esse pequeno preâmbulo só para que vocês saibam quem é o médium e quem é o Ramatiz. Agora nós vamos analisar de uma forma bastante sucinta o que Ramatiz pensa ou nos fala a respeito dos sonhos. Essa obra de Ramatiz está na Sobrevivência do Espírito, tá? É uma obra de Ramatiz. Uma grande parte dos sonhos é apenas consequente dos desejos e impulsos
instintivos da criatura, que emerge à noite, dormiu, estamos sonhando, né? Impulsionados pela própria luta interior que a alma sustenta entre o senso crítico do inconsciente e do consciente. Aqui a gente começa a perceber que a Matiz já traz uma outra conotação mais avançada dentro do aspecto que nós estudamos até então, onde ele trabalha o inconsciente e o consciente. Ou seja, ele começa a trabalhar, né, que os sonhos são impulsionados pela própria luta interior que a alma sustenta entre o senso crítico do inconsciente e o consciente. Neste caso, o sonho é quase que só a revivência dos próprios conflitos da vida física, que se transformam em imagens atropeladas pelas emersões e recalques mentais. Ou seja, ele não atribui todos os sonhos à condição de natureza espiritual. E não qualquer visão ou participação direta do espírito no mundo astral. Quando os sonhos são coloridos, aqui que eu achei bem interessante essa questão. Quando os sonhos são coloridos e acompanhados de impressões vigorosas, nitidamente recordadas ao despertar, em verdade não se trata de sonhos fantasiados, mas de acontecimentos reais que foram vividos pela alma durante a sua saída astral no plano espiritual. Por isso, embora os fatos ocorridos durante uma vivência íntima, fora do corpo físico, deixam a sensação perfeita de coisas objetivas, que são gravadas definitivamente pela alma encarnada. Ou seja, tudo que nós vimos, tudo que se passa, fica gravado no nosso perispírito. Em sua maior parte, os sonhos coloridos são frutos dessa observação direta da própria alma nos seus fugazes momentos de liberdade astral. Pois quando se trata apenas de flutuações do subconsciente ou de reminiscências da vida cotidiana que passa no nosso dia a dia, à noite se transforma em imagens branco e preto. Ou seja, ele faz uma distinção aqui de quando o que nos apresenta tem uma coloração especial, própria, bem nítida, ele considera como sendo proveniente do plano espiritual. Quando essas imagens são preto e branco apagadas, ele entende como sendo uma imagem própria, originada em razão do que ele chama daqueles conflitos entre o consciente e o subconsciente. Ou seja, de natureza corporal. Por exemplo, às vezes a gente sonha, a gente sabe que a gente sonha com aquela pessoa da nossa época, mas é um outro corpo. É sonho de vidas passadas. Pode ser? Sim. Você tem certeza, você sente que é aquela pessoa, é fulano de tal. Sim. Hoje, mas assim, a cara não é da fulano de tal, mas é a fulano de tal, você sabe que é. Porque ali você analisa somente as suas energias, suas vibrações. Que permanecem a mesma, só modificam em termos do perfil do corpo. Né? Os sonhos descoloridos não passam, pois, de inversões dos conflitos emotivos ou dos desejos represados pela alma encarnada no estado de vigília, no estado que nós estamos recordando. Pois quando a consciência comum da matéria adormece, domina então os dramas, as aventuras e os recalques ou acontecimentos inferiores, que se projetam como ecos de angústia e aflições mentais.
Ou seja, quando nós temos essas perturbações, nós adormecemos, mesmo adormecidos, esses ecos, essas perturbações de natureza emocionais e psíquicas, refletem em nosso subconsciente. Então, por mais que o nosso corpo esteja ali descansando, repousando, interiormente, esses conflitos continuam. No entanto, quando se trata de fatos percebidos diretamente no turbilhão incessante das cores do mundo astral, eles ficam gravados na consciência física como lembranças agradáveis, e que o espírito conserva com clareza até o despertar, como sequências reais vividas fora do corpo carnal. E aqui ele faz então uma referência bastante afirmativa de que quando existe realmente essa vivência, essa interação no plano espiritual, no plano astral, de forma que a gente possa visualizar todos os aspectos existentes, dali que nós visualizamos, nós conseguimos guardar aquelas impressões, guardar aquelas imagens quando nós despertamos. Sim, como pode? A minha mãe morreu há uns 4, 5 anos atrás. E há uns 2 anos atrás, eu vi uma foto dela no meu casamento. Nossa, aí deu aquela saudade gostosa. Durante a noite, eu estava sonhando e quando eu olhei para o lado, ela estava lá. Eu falei, pô, você veio me ver. Lembro disso nitidamente. Agarrei ela e abracei. Olhei para trás, que meu avô estava atrás dela. Até me emocionando, gente, porque assim, para mim, ninguém tinha. Sim, é real, né? A gente sabe que é. E ele falou, você também veio. Só que o meu coração bateu tão forte e acelerado com o meu corpo. Eu falei, nossa, seu coração está batendo. Mas você está morto. Aí aqui no meu coração acelerou tanto que eu acordei chorando de emoção de ter sentido. Eu falei, gente, é muito real, é muito nítido. Eu falei, ninguém tira da minha cabeça que a minha avó veio me ver. Eu acho que naquele momento que eu vi a foto dela no meu casamento, eu fiz uma ligação com ela de sentimento de carinho, né? E ela veio me ver, e eu lembro disso nitidamente. Eu lembro do meu avô atrás dela. Eu falei, só não consegui mais o avô, porque a emoção foi tão grande que eu voltei pro corpo nesse momento. E eu acordo com os olhos cheios d'água, com o coração assim, acelerado de tanta emoção de estar vendo ali, sentindo ela naquele momento. É muito gostoso. Esse seu relato, contei, né? a gente encontra uma infinidade de obras espíritas que trazem isso com muita realidade e com muita facilidade. O que eu fui te perguntei dentro, né, da minha mãe, Aham. bonito, e fiquei uma Sim, semana com inteira certeza. lembrando. Com certeza, sem dúvida. Né? É evidente que as recordações matinais dos acontecimentos vividos fora do corpo físico serão tão nítidas quanto tenha sido a clareza da visão astral. Quanto mais você vivenciou aquilo de uma forma mais intensa, mais facilidade você tem de ficar impregnado no seu consciente, né? De acordo com a maior ou menor capacidade da memória no estado de vigília física. Ou seja, aí vai depender de como você vai acordar, né? Para que você possa ter e sentir essas sensações. No entanto, como a tendência natural do espírito humano é de olvidar, duvidar, não aceitar essas coisas, né? Será que isso é fruto da minha cabeça? Será que isso existe mesmo? Será que não é bem assim? Eu tô ficando doida. Né? Será que eu estou ficando meio maluco? É de olvidar coisas que lhe causam angústia ou lhe são desagradáveis,
o cérebro do perispírito se desinteressa da conservação das lembranças de acontecimento hostis, guardando apenas as causas de alegria e satisfação. Aqui vem uma outra situação que eu achei interessante também. Quando, isso a gente pode ver com as pessoas mais idosas. Quando você conversa com as pessoas mais idosas, e quando você tem uma relação de pai, de mãe, de filho, de irmãos, só de pai e mãe, ou de avós, principalmente de avós, você vai conversando com aquela pessoa e elas são muito repetitivas em comentar alguns fatos, né? E normalmente são fatos que dão a elas alegria e satisfações. Elas não gostam muito de recordar coisas tristes, coisas que passaram e deixaram algum tipo de sofrimento. Isso é uma questão natural nossa de buscar, pelo esquecimento, não sofrer mais. Ora, nós fazemos isso enquanto encarnados. Na condição de espírito, quando eles estão livres do corpo, o espírito também, por sua vez, ele tem essa particularidade. Ele consegue fazer essa seleção também. Aquilo que lhe trouxe sofrimento, angústia, enquanto ele esteve ali no plano astral, né, livre do corpo físico, ele procura esquecer ao se remeter novamente ao corpo físico. Tipo assim, As boas lembranças ele consegue trazer. Aos de sofrimento e tudo mais, ele procura esquecer. Então, muitas vezes, a gente tem assim apenas alguns traços, algumas coisas assim, não sabe exatamente o que é, mas a gente não consegue trazer toda essa informação do que ocorreu lá. Por quê? É uma capacidade que o espírito tem, é uma particularidade que o espírito tem, uma autodefesa para que ele não continue sofrendo. É o que ele fala aqui, né? O cérebro do perispírito se desinteressa da conservação das lembranças de acontecimento hostis, guardando apenas o que causa alegria e satisfação. É uma tendência que se comprova até nas criaturas que se deixam vencer por arroubos de saudosismo e que se põem a evocar a sua infância ou mocidade, aquilo que eu falei, né, em relação aos idosos. Notai que essas pessoas, esses idosos, só suspiram pelos momentos agradáveis que passaram e raramente recordam as vicissitudes e as decepções dolorosas por eles vividos. Então, é como se fosse uma defesa do próprio espírito em fazer essa seleção. O que eu vou levar comigo, o que eu vou deixar em esquecimento. Ainda que os mesmos fiquem todos registrados no seu perispírito. Até agora divertidamente. O espírito também lança ao esquecimento os cenários mórbidos e repugnantes que entrevê à noite em sua saída astral e retoma logo o corpo. Assim, ele trabalha essa outra particularidade aqui também. Quando o espírito sai e o negócio fica muito feio lá fora, lá no plano espiritual, aí ele dá um jeito de voltar para a caixinha outra vez. Epa! Você volta. O negócio aqui está complicado para mim hoje.
Então eu não vou ficar aí. Eu vou retornar. Foi o que ele fala aqui. Retorno, logo corro, apenas este precita estranha sensação de algum sonho detestável ou perturbador. É uma forma também dele fugir dos obsessores, de fugir daqueles que o perseguiram, ou o perseguem ainda. Então, quando ele vê a coisa complicada, ele retorna também. Então, a gente vê que agora nós estamos trabalhando a questão dos sonhos, já sobre um outro prisma, trazidos pelo Ramatiz, né? Não mais dentro daquele aspecto bastante condensado que Allan Kardec trouxe. Então, o que há aqui, na verdade, são complementos. E cada ano que passa, mais complementos nós vamos tendo a respeito de todas essas situações. É a hora que a gente acorda assim, bem assustado. Sim. Volta do nada. No entanto, se ele visitou cenários onde predominaram as paisagens de flores, perfumes, cores abundantes, resplandecentes, aquele paraíso, a sua tendência comum é a de evocar, dentro do possível, o panorama paradisíaco, vistas fora do corpo físico, pois as imagens enternecedoras pela fungência, cor, perfume das coisas e paisagens celestiais tornam o despertar da alma impregnado das mais suaves recordações de poesia. Ou seja, o espírito que vivencia a situação, ao retornar ao corpo físico, como que ele vai sentir-se? A sobrevivência do espírito. Sim, é só isso que eu último. Do retorno ao seu organismo de carne, ela insiste em invocar sonhos maravilhosos, mas retrai a memória astral das impressões desagradáveis, porque, em instintiva defesa, compreende que as recordações angustiosas lhe desarmonizam o psiquismo. Então, mais uma vez, aqui está a sobrevivência do espírito, que é o livro de Ramatiz, com esse trabalho a respeito do sono. Bem, gente, muito obrigado, uma boa noite. Semana que vem nós vamos trabalhar no outro assunto, né? E aqui nós esgotamos sobre o sonho.